Vou começar por explicar o que é o nosso observatório. Portanto, o nosso observatório é o Observatório Português de Sistemas de Saúde, foi criado em 2000, é um observatório que procura fazer a análise das políticas de saúde em cada ano e em cada ano produz um documento que sintetiza essa análise, que é o Relatório de Primavera. O Relatório de Primavera é uma publicação anual produzida pelo Observatório Português do Sistema de Saúde, com o objetivo de analisar, de forma independente e objetiva, a evolução do sistema de saúde português e os fatores que a determinam. Ao longo de 15 anos já foram produzidas 14 edições, cada uma delas abordando um tema atual sobre a conjuntura da saúde em Portugal. Conhecer os caminhos da saúde foi o tema da primeira edição do relatório, lançada no ano de 2001 e teve como objetivo convidar o leitor a se aprofundar acerca do sistema de saúde português. Em 2002, o tema abordado foi o estado da saúde e a saúde do Estado, que analisou alguns aspectos considerados críticos para a saúde em Portugal, como a evolução das desigualdades e a análise dos programas de melhoria do acesso à saúde. Em 2003, ao questionar as rupturas na saúde, o Relatório de Primavera trouxe uma reflexão acerca das rupturas na cadeia de solidariedade, que envolvem diretamente a diminuição da macroeficiência do sistema de saúde. Na edição de 2004, com o título Incertezas, Gestão da Mudança na Saúde, o Observatório Português realizou uma análise da gestão na mudança da saúde, no período de 2002 a 2004. Já em 2005, o tema escolhido para a elaboração do relatório foi o novo Serviço Público da Saúde, considerando que naquele momento, Portugal dava início a um novo ciclo político, e esta edição foi dedicada à evolução do sistema de saúde português, decorrida nos últimos 9 anos. A edição de 2006 centrou-se na análise de um ano de governação em saúde, sentidos e significados, proporcionando uma revisão sumária dos principais conceitos associados à ideia de governação da saúde, ilustrando-os com alguns exemplos extraídos da realidade portuguesa. Em 2007, sob o título Luzes e Sombras, a Governação da Saúde, a 7ª edição do Relatório de Primavera faz uma crítica sobre as estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde, no período entre junho de 2006 a junho de 2007, que nem sempre teve uma abordagem clara para coordenar suas ações. Em 2008, o Observatório Português do Sistema de Saúde promoveu um alerta sobre os riscos e as incertezas dos caminhos que o sistema de saúde português estava percorrendo naquele ano. Nesta edição, o Relatório de Primavera colocou em pauta a discussão sobre a consolidação estratégica do sistema de saúde português, considerando seus valores e prioridades. A edição de 2009 consolidou-se como um marco para a saúde em Portugal, pois celebrava os 10 anos de criação do Observatório Português do Sistema de Saúde e os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. Esta edição buscou contextualizar a evolução do sistema de saúde, evidenciando algumas mudanças mais significativas ocorridas entre 2000 e 2009 na Europa, Estados Unidos e em Portugal. Em 2010, ao abordar o tema Desafios em Tempos de Crise, o Observatório Português trouxe em sua 10ª edição o debate sobre a crise econômica financeira mundial e o escasso crescimento das economias de muitos países, o que impactou diretamente o investimento no setor da saúde. Em 2011, o Relatório de Primavera parte de um novo critério de análise e assume também uma postura prospectiva, com o objetivo de desenvolver um modelo de análise que possibilite o enquadramento e compreensão das propostas para o setor de saúde. A edição de 2012, Crise e Saúde, um país em sofrimento, revelou o delicado momento que se encontrava a saúde em Portugal. Por fazer parte da linha de frente na assistência e proteção de todos os cidadãos, o setor de saúde é um dos mais afetados pela crise e, apesar de todas as dificuldades, a saúde é uma área que não se pode falhar. No ano de 2013, a edição intitulada Duas Faces da Saúde traz uma reflexão sobre a crise que continua a assolar a sociedade portuguesa e apresenta duas versões distintas para uma mesma situação. Se por um lado o governo considerava que o setor de saúde estava razoavelmente bem e previsivelmente melhorando a curto prazo, apesar da ausência de estratégia da resposta às consequências da crise na saúde da população, por outro, a sociedade sofria com os impactos da crise e a crescente onda de empobrecimento e desemprego que se espalhava por toda a Europa.
Em 2014, o Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde foi até Lisboa e participou do lançamento da 14ª edição do Relatório de Primavera, que neste ano abordou o tema Saúde, Síndrome da Negação, uma vez que o cenário do ano anterior para o atual não havia mudado. E o governo continua a afirmar que a saúde em Portugal vai relativamente bem, enquanto, na prática, a sociedade sofre com a falta de providências do Estado para melhorar a saúde de seu país. O relatório de primavera deste ano tem como tema saúde, síndrome de negação. E exatamente porque tentamos realçar um dos aspectos que nos parece mais marcante e que ocorreu ao longo de 4 anos, mas neste último ano em particular, e tem a ver com o facto de a crise afeta inevitavelmente a saúde das pessoas. Temos uma extensa evidência que comprova que de facto assim é. Todavia, apesar disso, politicamente entendemos que são adotados um conjunto de medidas que pretendem essencialmente não discutir esse assunto. Na sua essência é não discutir os efeitos da crise sobre a saúde. E, portanto, aquilo que nós fazemos é contrapor a esta tentativa de negação dos efeitos da crise sobre a saúde um conjunto de evidências que demonstram exatamente o contrário. E, portanto, a vários níveis. Começar pela questão da saúde mental, por exemplo, em que, de facto, conseguimos reunir um conjunto de indicadores que demonstram que, efetivamente, há repercussões na saúde mental das pessoas. Essas repercussões resultam da conjugação de muitos fatores que são conhecidos, são amplamente conhecidos, desde o desemprego, às situações de precariedade laboral, à incerteza no futuro. Tudo isso contribui para que a saúde mental das pessoas seja afetada e, portanto, nós demonstramos que assim é, apresentando as mais recentes taxas de incidência de depressão e apresentando um dado que nos parece de enorme importância, que é o tempo que medeia entre o momento em que a pessoa começa a ter sintomas de depressão e o momento em que inicia o tratamento, que no caso das perturbações do humor em geral são 4 anos e no caso da depressão major são 5 anos. Ora, sabendo nós que a depressão major está presente em grande parte das situações de tentativa de suicídio, portanto, digamos que há aqui um risco acrescido de facto, também as taxas de suicídio dispararem. Nestes últimos 4 anos, fruto da grave recessão económica que o mundo está a vivenciar, a nossa grande preocupação tem se centrado exatamente naquilo que é o impacto dessa crise que tem vindo a alastrar e cujo reflexo ao nível da saúde é naturalmente num mundo já muito grande e nós procuramos detalhes para ver o que se faz ao nível da realidade portuguesa. Portanto, temos identificado políticas que, em nosso entender, devem ser monitorizadas, acompanhadas, para evitar que as pessoas sofram, porque nós sabemos que o empobrecimento das pessoas, a perda de emprego, tudo isso vai fazer com que haja um reflexo na saúde das pessoas. Por último, uma referência para a questão dos estilos de vida. De facto, estamos a perceber-nos que estão a instalar-se alterações no estilo de vida das pessoas, nomeadamente no que diz respeito ao consumo de bens alimentares. E, se bem que aparentemente essa alteração de estilos de vida parece ser saudável, porque efetivamente as pessoas estão a deixar de consumir tantas calorias e tantas carnes vermelhas, o certo é que, cruzando esses dados com os dados que resultam dos níveis de pobreza, vemos que existe uma associação entre uma coisa e outra e, portanto, esta alteração de estilos de vida não será tanto uma opção das pessoas, será mais, isso sim, uma decorrência da crise com que as pessoas estão a ser confrontadas. Portanto, genericamente, estes são alguns dos aspectos que abordamos neste relatório e que servem para lançarmos o debate público, para tornarmos a saúde uma área participada e uma área em que todos nós devemos, de viva voz, dizer o que pensamos, sendo que nós, como investigadores, o fazemos com base em evidência científica.